Bom dia, tudo bem? Espero que esteja bem. Estamos passando um momento tão difícil, tão complicado, mas a vida continua e nós precisamos trabalhar. Você tem vestibular? Estamos falando de uma série de informações que são imprescindíveis para a resolução de uma série de exercícios. Então sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcos e estava esperando por você. Vamos trabalhar hoje, atenção terceiros colegiais, vamos trabalhar hoje os módulos 4 e 5 da frente 2. Então, se você não estiver com o material nas mãos, é bom você ir lá pegar, tá? Página 49. A aula de hoje é sobre o tamanho dos átomos e dos íons. Quando falamos do tamanho dos átomos e dos íons, a ideia é que os átomos são infinitamente pequenos. Isso realmente é verdade. São infinitamente pequenos, mas não são do mesmo tamanho. É isso mesmo, não são do mesmo tamanho. Cada átomo tem o seu tamanho diferente, dependendo basicamente de dois fatores. Então, sim, o principal fator, bem simples. A tabela periódica, ela apresenta 7 períodos. Se você pegar de cima para baixo, assim, ó, você tem 7 linhas, são 7 períodos. Esses períodos referem-se a um número de camadas. Então, assim, quem está no primeiro período, o hidrogênio e o hélio, tem uma camada. Quem está no segundo período, tem 2 camadas. Quem está no terceiro período, 3 camadas. Quarto período, 4 camadas e assim até o sétimo período. Quando nós falamos, então, de períodos e número de camadas, funciona da seguinte maneira: se um átomo está no sétimo período, é porque ele tem 7 camadas eletrônicas. Ele é maior do que o elemento que está no sexto período, com 6 camadas eletrônicas. Ele é maior que o átomo que está no quinto período, com 5 camadas eletrônicas. Simples assim. Então, assim, quem está no quinto período tem 5 camadas eletrônicas. Esses elementos, todos eles, são maiores que os elementos que estão no quarto período, com 4 camadas eletrônicas, ou no terceiro período. Então, quanto mais para baixo na tabela periódica, maior. Olha que simples. Porque o tamanho de átomo é sempre uma comparação de um com o outro. Então, se um átomo está no quarto período, ele tem 4 camadas. Se você compará-lo a um elemento que está no terceiro período, que tem 3 camadas, o elemento do quarto período é maior. Simples assim. O outro fator é utilizado quando os átomos que estão sendo comparados apresentarem o mesmo número de camadas. Então, imagine que você procure na tabela periódica 2 elementos químicos no quarto período. Olhando de frente, assim, do lado esquerdo eu tenho o potássio, o número atômico é 19. Olhando de frente, assim, do lado direito, lá no final, nos gases nobres, eu tenho o criptônio, que tem um número atômico bem maior que o do potássio. Então, os 2 elementos apresentam o mesmo número de camadas. Aí eu tenho que utilizar o segundo processo. Então, o segundo critério é: quando 2 elementos químicos apresentarem o mesmo número de camadas, será maior o que tiver o número atômico menor. Entendeu o raciocínio? Simples assim. Então, o primeiro critério: se um átomo tem 4 camadas, é maior que um átomo que tem 3 camadas. Somente quando os átomos apresentarem o mesmo número de camadas, será maior o que tiver o menor número atômico. Então, por exemplo, estava dando exemplo do potássio e do criptônio. O número atômico do potássio é 19, o número atômico do criptônio é 36. E aí a pergunta é: quem é maior, o criptônio ou o potássio? Ambos apresentam 4 camadas eletrônicas. Desculpa. Ambos apresentam 4 camadas eletrônicas. Porém, o potássio tem um número atômico 19, ou seja, ele tem um número atômico menor a atração dos prótons pela eletrosfera, e esse átomo é maior. Então, fechou. Tamanho de átomo ou raio atômico. Aí você vai falar assim: são 2 critérios. Se eu analisar, por exemplo, o sódio e o potássio, o sódio tem 3 camadas eletrônicas porque está no terceiro período. O potássio tem 4 camadas eletrônicas porque está no quarto período. Então, o potássio é maior. Aí, se você comparar entre o potássio, e o cálcio, que está do lado deles, então, os 2 terão o mesmo número de camadas, 4 camadas. Tenho que utilizar o segundo critério. Então, o potássio tem 19 prótons, o cálcio tem 20. Então, quando 2 elementos tiverem o mesmo número de camadas, será maior o que apresentar o menor número atômico. Então, entre o cálcio e o potássio é maior porque tem um número atômico menor, mesmo tendo o mesmo número de camadas. Isso também é válido para cátions e ânions. Isso. Então, você tem que imaginar assim, o que é um cátion? É um átomo que perdeu elétrons.
Se você pegar o sódio, ele tem 3 camadas eletrônicas, só que ele tem apenas um elétron na última camada, né? Na distribuição eletrônica ele tem 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ele tem apenas um elétron na última camada. Quando ele perde esse elétron da última camada, ele perde a última camada, então ele acaba tendo uma camada a menos, e aí ele fica menor, tá? Então, o critério de tamanho de átomo é válido para átomos e íons, e o critério de camadas também é válido para os dois. Então, será maior o átomo que tiver maior número de camadas. Entre dois átomos que apresentarem o mesmo número de camadas, independente se ele é um cátion ou se ele é um ânion, será maior aquele que tiver o número atômico menor. Tranquilo? Bem sossegadinho, tá? Tem bastantes informações a respeito disso, mas não é difícil não. Tem bastante desenho, tá? Então, se você pegar na tabela periódica, quanto mais para baixo, maior o número de camadas. Quanto mais para a esquerda, menor o número atômico. Então, qual será o átomo maior? Aquele que estiver à esquerda, abaixo da tabela periódica. No caso da nossa tabela periódica, o frâncio. Tudo bem? Difícil isso? Não, bem tranquilinho. Tem, assim, alguns exercícios que são um pouco mais difíceis, um pouco mais sofisticados, mas, de qualquer maneira, prestar atenção, você vai ficar dentro desse critério, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com vocês os exercícios da página 51. O elemento químico lítio, do grego lítio, pedra, tem várias informações, metais formam principalmente, um monte de informação. Dado, o lítio possui 3 prótons e 3 elétrons. Aí eu faço a distribuição eletrônica, fica um S2, tem 3 prótons só, né? 3 elétrons, um S2, 2 S1, então ele tem um elétron na última camada. Ele pergunta do átomo de lítio e do cátion monovalente. Cátion monovalente significa que ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, ele perdeu uma camada. Então ele tinha 2, só ficou com uma. Então, obrigatoriamente, o átomo tem tamanho maior, alternativa B. Porque o cátion, quando ele perde um elétron, ele acaba ficando menor. Então, a alternativa B responde simples assim, sem grandes problemas. O exercício 2 ele é confuso, você entendeu o que vai fazer? Por quê? Porque raio atômico ele me dá uma série de situações, tá? Então, no exercício 2, ele me dá vários raios atômicos e deixa algumas lacunas. Por exemplo, ele não me dá o raio atômico do sódio e não me dá o raio atômico do estrôncio, que é o SR. Como determinar esses raios atômicos? Então, o indivíduo que fez essa teoria, ele criou uma situação, né? Tirou uma média, simples assim. Então, como saber qual o tamanho do raio atômico do sódio? Olha o que ele fez. Embaixo do sódio eu tenho o potássio, 133. Acima do sódio eu tenho o lítio, 60. Simplesmente ele somou os dois e fez uma média, né? Então, na hora que eu somo 133 mais 60 dá um valor que dividido por 2, 96,5. Eu faço a mesma coisa para o estrôncio. Pego o de cima e o de baixo, né, dele, 135 mais 99, divido por 2, que dá 117. Então, as respostas: o raio do sódio, 96,5, raio do estrôncio, 117. Aqui era mais difícil a interpretação do que outra coisa. E o exercício 3 é bem simples, ele fala, tem um mau texto gigantesco, mas ele fala da substituição dos átomos essenciais, que é o cálcio, que é a formação dos ossos, pelo cádmio, que é um metal pesado, encontrado em pilhas, e o cádmio troca de lugar com o cálcio, podendo causar aí porosidade aos ossos e trazendo problemas para as pessoas. Então, por que isso acontece? Então, a alternativa C diz que o cádmio, que troca de lugar com o cálcio, possui raio e carga relativamente próxima do íon metálico que atua no processo biológico, ou seja, o cádmio pode trocar de lugar com o cálcio, causando porosidade nos ossos, trazendo problemas. Então, simples assim, bem tranquilo. Tudo bem? Essa é a aula do módulo 4, com resolução de exercício e tudo, então bem tranquilo. Se tiver dúvida, Marcão, não estou entendendo. Um abraço para você, a gente se vê no próximo módulo daqui a pouquinho.